Olá, está no ar o Diálogos em Movimento, o podcast do Movimento Pessoas à Frente. Eu sou Tatiana Sandin, sou professora e doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e apresentadora de mais essa temporada. Eu te convido a conhecer a nossa causa, as nossas pautas e propostas em nosso site, no LinkedIn e no Instagram, @Movimento Pessoas à Frente. Você também pode seguir nosso canal no YouTube e assinar o podcast em seu tocador preferido para receber as novidades. Agora sim, vamos para o episódio? Como alcançar um clima organizacional na administração pública que contemple o respeito nas relações de trabalho? Como identificar as práticas abusivas no trabalho e como combater os casos de assédio? É nesse contexto que a gente vai conversar sobre assédios, no plural mesmo, para abarcar suas várias formas de expressão. O assédio se caracteriza pelo ato de importunar alguém de forma abusiva, podendo ocorrer por meio de perseguição, proposta, declarações ou insistências, virtual ou presencialmente. No ambiente de trabalho, ele se configura quando a pessoa é exposta a uma situação constrangedora, abusiva ou inapropriada. O assédio moral, por exemplo, é uma forma de violência psicológica que envolve a exposição a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente ou no exercício profissional. No serviço público, ele se caracteriza por condutas repetitivas do agente público que, excedendo os limites das suas funções por ação ou omissão, gestos ou palavras, atinge a autoestima, a autodeterminação, a evolução na carreira ou a estabilidade emocional de um outro agente público. O assédio pode ser vertical ou horizontal dentro da hierarquia dos cargos. Já o assédio sexual, tipificado como crime no artigo 216 do Código Penal Brasileiro, consiste em convites impertinentes, contato físico não desejado, insinuações explícitas ou veladas de caráter sexual e a utilização de gestos ou palavras de duplo sentido. É importante conhecer suas formas para que se possa identificar essa violência. A construção de um ambiente de trabalho saudável, respeitoso e harmonioso é responsabilidade de todos e todas, em especial da alta administração dos órgãos públicos. Gestores e gestoras públicas devem garantir ambientes de trabalho intolerantes a situações constrangedoras e assediadoras para seus profissionais. De acordo com o Guia Lilás para a Prevenção do Assédio, lançado pela CGU, o acolhimento é fundamental no processo de escuta da vítima, assim como a garantia da privacidade, o sigilo sobre as informações prestadas, a disponibilização de tempo necessário para a escuta ativa e o eventual registro da manifestação do assédio que é levado por um servidor ou por uma servidora. A escuta ativa e respeitosa do que a vítima está relatando é fundamental para que os casos de assédio sejam levados a sério e para que outras vítimas se sintam seguras para denunciar. Além de cuidadosa, essa escuta deve ser ausente de uma postura julgadora e de perguntas excessivas. Essa escuta é parte de um processo de recepção e tratamento das situações de assédio que acontecem em quaisquer órgãos públicos da administração federal, estadual ou municipal, e é sobre essas várias manifestações do assédio que a gente vai conversar hoje com as nossas convidadas. Bom, e para falar desse assunto, a gente tem aqui hoje duas especialistas de destaque, de peso sobre o assunto. A primeira delas é a Ariana Francis. A Ariana é ouvidora-geral da União. Ela é servidora pública desde 2007, da carreira de analista técnica de políticas sociais e também formada em Direito na USP. Oi, Ariana, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Tatiana e Maíra, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A nossa outra convidada é a Maíra Cota. A Maíra é advogada, especializada em gênero, formada pela UNB. Ela é mestre em Direito Criminal pela UERJ e cofundadora da Veredas, Estratégia em Direitos Humanos. Obrigada, Maíra, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Tatiana. Estou muito feliz. Oi, Ariana. Prazer estar de novo aqui conversando com você. Eu só queria corrigir que eu economizei um S, é Estratégias em Direitos Humanos. Veredas, Estratégias em Direitos Humanos. Sejam muito bem-vindas. Eu queria começar a nossa conversa hoje sobre esse tema que não é nada simples nem fácil, com uma pergunta para a Ari.
Ariana, como você pode dar para a gente um contexto sobre as formas de assédio na administração pública federal que são mais comuns, a partir da sua ótica de mais de uma década aí como servidora pública e atualmente como ouvidora geral? Que tipo de situação, tipo de violência que é mais presente nas denúncias que existem hoje? Tatiana, muito boa essa pergunta, porque eu acho que ela traz uma reflexão sobre os próprios números que a gente tem, né? Que ainda são poucos, e os que temos não são tão qualificados assim, né? Em termos da qualidade dos relatos mesmo que trazem. Mas, estando aqui na Ouvidoria Geral da União, a minha percepção não foi muito diferente de eu como ouvidora, de como servidora, né? Eu já estou em ouvidoria setorial, mas enfim, não é muito diferente. Por que eu digo isso? Tem, acho que, uma característica de uma ausência de registro, uma ausência da denúncia, né, dessa materialidade de que esse fato acontece. Mas como servidora, por exemplo, a Rádio Corredor, ela é imperativa, ela né, assim, aquele departamento é muito complicado de se trabalhar, aquela secretaria, aquele ministério, né, enfim. O que eu acho que os números têm mostrado, assim, quando a gente, nessa grande oportunidade de eu estar aqui, né, numa cabeça de sistema de ouvidorias e poder ter contato com toda a administração pública federal, do executivo, aqui a gente tem como dados das pessoas que registram, a maioria dessas denúncias ainda são anônimas, né, e isso dificulta muito a questão apuratória, que talvez Maíra entre daqui a pouco aqui. E para a gente isso demonstra um tanto ainda uma confiança a ser, né, conquistada ou reconquistada das pessoas que atuam no setor público nas mais diversas conexões, sejam servidores, bolsistas, estagiários, terceirizados e tal. E um ponto, assim, Tatiana, que eu acho que é muito importante da gente observar desses dados, é que 75% dessas manifestações são de assédio moral e apenas 25% de assédio sexual. Então, em sua maioria do que é registrado oficialmente, é assédio moral, né? Em suas mais diversas vertentes. Um ponto interessante que vocês podem observar lá dos relatórios que a gente fez dos dados de 2022, e depois agora a gente vai lançar em breve os dados de 2023, é que tem uma questão de clivagem de gênero muito forte. A maioria das pessoas que são as possíveis vítimas, e a gente fala essa terminologia possíveis vítimas porque ainda não foi, né? Não passou por um processo apuratório de responsabilização, são de mulheres, né? Os dados desse ano agora, que a gente está até dando uma olhada aqui para vocês, porque a gente ainda não publicou, trazem que 85%, né, dessas possíveis vítimas são mulheres, 95% possíveis homens que estão cometendo, né? Então, acho que é muito importante, em termos de caracterização desses dados no setor público, o atravessamento de gênero que existe, certo? De mulheres que estão relatando situações de violência, por enquanto, ainda em sua maioria, assédio moral, e também em sua maioria na modalidade vertical, né? Então, alguém que tem uma hierarquia superior em relação a uma subordinada ou subordinado, e a maioria das pessoas que estão sendo apontadas como possíveis assediadores são do gênero masculino. E isso parece pouco, mas é muito, porque a gente fala ainda muito timidamente sobre esses atravessamentos de gênero na atuação no setor público, né? Porque parece que você tem lá, todo mundo presta concurso, então tudo é muito equilibrado, e, na verdade, a realidade não é essa, porque a gente está inserido numa sociedade machista, racista, e essas questões todas não tem como isso não se repetir, a gente emula o que a gente vivencia na sociedade enquanto CPF, digamos assim, aqui dentro do setor público. Então, eu acho relevante, ainda que esses dados sejam ainda poucos e não tão qualificados como eu gostaria, mas a gente está num processo que eu posso comentar depois, eu acho que eles trazem, gritam, né, essa questão da questão de gênero. Então, acho que tem sido um subsídio importante para a gente tocar nesse assunto e para a gente, por exemplo, fazer um guia que se chama Guia Lilás a respeito de orientações
sobre casos de assédio sexual, moral e discriminação. E ele tem esse nome exatamente para trazer jogar a luz mesmo sobre esse atravessamento de gênero que a gente precisa abordar para dar conta, né, desse desafio dos assédios. E que desafio, hein, Ariana? Porque, além de tudo, a gente tem aí outra interseccionalidade com as mulheres. eh, Mais uma vez, a gente menciona as mulheres sempre nesse podcast a partir de uma perspectiva de compreender como a gente consegue, né, assim, colocar mulheres em mais posições de liderança, colocar mulheres negras em espaços que hoje elas não ocupam, mas é importante que a gente pense, né, quando a gente está pensando em viabilizar a carreira de mulheres em espaços de mais poder, né, e de mais espaços de liderança, como eu disse, é também esse tipo de situação que atravessa na vida delas, né. Não estou dizendo que é uma generalização, mas elas também são atravessadas por 90% das situações de assédio registradas. Diga, por favor. E não, o que eu queria compartilhar com vocês é que, assim, da posição que eu estou agora, eu acabo fazendo também uma espécie de um atendimento para as altas lideranças, né? Que querem uma orientação, que fazem riscos, que calculam riscos ainda maiores, né? Porque, poxa, aquela liderança ali vai fazer uma denúncia, será que ela volta a ser líder, né? O que eu percebo, assim, Tatiana, é que existe um processo muito solitário, né? E por isso que quando eu tenho bastante cuidado na abordagem desses temas, quando eu vou fazer palestra, roda de conversa, enfim, dinâmicas, oficinas, no sentido dos possíveis gatilhos que isso pode dar, porque é muito difícil no setor público pessoas que ou não tenham vivenciado ou não testemunharam, e aqui não tem dados assim para falar concreto, eu estou falando realmente, trazendo aqui minha parcela vivência servidora, né? E aí, a abordagem que eu tenho tido, assim, não sobre assédio, denuncie. Não, é assim, sobre assédio, não se cale. No sentido de procure conversar sobre, seja como uma amiga, se você tem um apoio psicológico, você já faz terapia, seja se você tem uma gestão de pessoas que tem uma psicóloga, uma pessoa bacana ali na equipe. Essa questão da gente poder conversar sobre esse assunto, e não se calar nesse sentido de não estar num estado de sofrimento sozinha, é muito relevante, né? E o outro ponto, assim, só para finalizar aqui essa minha fala, eu também não gosto dessa abordagem assim, você precisa ter coragem e denunciar a mulher. Não, eu quero, assim, promover um sistema de ouvidoria e fazer parte de uma rede de acolhimento, de enfrentamento, que gere uma confiança, que ela faça o cálculo, e que mesmo que ela decida não fazer a denúncia, porque isso é possível, é uma verdade, né, que a pessoa tem, haja ainda um compromisso institucional de atuar nessa questão. E aí é isso que eu acho que a gente está virando a chave desse 23 para cá, em ter uma abordagem mais ampliada, numa questão, assim, dentro de uma agenda guarda-chuva da integridade, em que a atuação institucional, ela não deve apenas ocorrer quando existe oficialmente, digamos assim, o relato registrado numa denúncia sobre essas situações de violência no ambiente de trabalho do setor público, mas que haja um compromisso, né, institucional das chefias, dos colegas, das áreas de gestão de pessoas, das áreas de saúde, das ouvidorias, corregedorias, de, ao captarem essas situações, né, organizarem uma atuação institucional para cessar essa violência e para, obviamente, acolher esta pessoa e tratar esta equipe numa dimensão muito mais, né, integrativa, holística, do que simplesmente pega essa pessoa, apura, dá alguma pena ali de responsabilidade e acabou, tá tudo lindo, maravilhoso. Segunda-feira estamos aqui, vamos trabalhar todo mundo tinindo, entendeu? Então, acho que isso é uma abordagem recente, muito importante, essa virada de chave que a gente está fazendo. É super importante, lembrando que quando a gente lida com uma denúncia, a gente está lidando ali com um certo acúmulo de casos, muito provavelmente, e o que a gente quer é evitar chegar nesse momento, né? A gente quer pessoas que trabalhem sem assediar, logo a gente terá pessoas que trabalharão sem serem assediadas, né? E pensando um pouco nessa questão, do assédio moral ser um assédio tão presente, né, um assédio que temos projetos de lei para classificá-lo, tipificá-lo como crime, mas
não é um crime, é difícil ser detectado, né? É um assédio sutil que tem vertentes aí variadas, como a Ariana já mencionou. Queria ouvir da Maíra um pouco, assim, que a gente às vezes pensa que o assédio moral é um assédio pouco destrutivo, né, um assédio que é ali alguma situação, uma interação, e cessou ali, por que levar isso adiante? Enfim, né, tem várias, mitos ainda sobre esse assédio, mas ele permeia os ambientes de trabalho e traz, consequências para as pessoas, para além do próprio ambiente de trabalho, né, traz adoecimento, altera as próprias relações familiares. Queria ouvir um pouco de você, Maíra, assim, quais são as principais perdas, né, os principais danos, impactos que sofrem essas pessoas que sofrem assédio moral, que levam até ao impacto na própria produtividade, mas eu acho que é muito mais que isso. Queria te ouvir um pouco. Bom, Tatiana, primeiro eu queria só dizer que eu fico até emocionada, assim, escutando a Ariana falar, como tem sido incorporado mesmo essas boas práticas que a gente vê funcionando no enfrentamento ao assédio, à discriminação, todos esses pontos de institucionalizar a responsabilidade para uma atuação proativa, né? Não ficar esperando sentado uma denúncia chegar, mas entender ali a ouvidoria como esse termômetro institucional, né, onde atuar, a compreensão de que a escolha, muitas vezes legítima, de uma vítima não denunciar, tem que ser encarada como uma falha institucional mesmo, né, porque ninguém quer trabalhar sendo assediado, então se ela não está denunciando, é porque ela não está confiante o suficiente na instituição para isso, e atuar nesse sentido, enfim, vários pontos aí da fala. É muito bom ver essa virada de chave mesmo, né, de paradigma de como lidar com os casos na administração pública, e certamente vai reverberar para os locais de trabalho na iniciativa privada também, que não está, às vezes as pessoas acham, né, que o serviço público demora mais tempo para alterar suas práticas, que a iniciativa privada está mais à frente, e, assim, pelo menos nessa parte de enfrentamento ao assédio e à discriminação, a gente vê os problemas muito parecidos, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. Bom, o assédio, tanto moral quanto sexual, ele tem impactos muito concretos, né, na saúde mental, na saúde física, né, das vítimas que passam por ele, né. Então, a gente tem hoje quadros, por exemplo, de estresse pós-traumático, que era um quadro clínico observado em soldados voltando da guerra, né? São pessoas que passam por situação de estresse muito intenso por um período prolongado de tempo. E hoje a gente vê esse quadro clínico sendo apresentado por vítimas de assédio no ambiente de trabalho. A gente tem síndrome do intestino irritado, por exemplo, muito associada ao assédio, depressão, e, claro, isso impacta a produtividade, mas eu não acho que esse deve ser o principal argumento para a gente enfrentar, né, o assédio. Assim, muitas vezes eu acho até um pouco uma armadilha, porque tem toda vez que alguém fala assim, o assédio tem um impacto na produtividade, tem um impacto financeiro na sua empresa, no serviço público, eu sempre fico com o pé atrás, porque assim, esse argumento, por exemplo, foi muito tempo utilizado para manter assediadores sexuais em posição de poder, por exemplo, né? Antigamente, muitos lugares de trabalho hesitavam muito em demitir assediadores porque estavam trazendo muito lucro para a empresa, porque eram pessoas ali que, de certa forma, geravam lucro. Mas a gente não pode, assim, se a gente não colocar o bem-estar, né, dos trabalhadores em primeiro lugar, de fato, a gente vai errar muito nisso. E aí, claro, né, a gente tem hoje outros instrumentos, como o risco reputacional, enfim, né, nesse sentido, que consegue, digamos, pressionar, né, os ambientes de trabalho para enfrentarem o tema. E eu sempre costumo dizer, Tatiana, que assim, nosso trabalho, a gente não é psicóloga, a gente não é pastor, a gente não está aqui para salvar corações e mentes, né? Assim, então, se as pessoas vão deixar de assediar porque acreditam na importância, né, de uma prática saudável, do respeito ao outro, à outra, tanto melhor. Mas se for pelo medo reputacional, se for pelo medo da punição, enfim, o que importa é que essa prática não aconteça no ambiente de trabalho. E eu acho que é importante também a gente diferenciar, a gente tem feito bastante essas conversas
internas, né, Ariana, da diferenciação entre o assédio moral, que ele é um problema de conduta, e do assédio moral, que é um problema de gestão. E assim, bem rapidamente, né, o assédio moral, como um problema de conduta, ele é aquele fenômeno da pessoa que, enfim, está intencionalmente, sabe, causando um mal a alguém, tem ali alguma perversidade, alguma necessidade de maltratar as pessoas ao redor e faz aquilo propositalmente, enfim, tira alguma coisa daquilo, né? Que são os casos, eu diria assim, também a gente não tem número sobre isso, até porque essa classificação é algo que a gente está começando a trabalhar, mas acho que são os casos menos comuns, assim, de assédio moral. A grande maioria dos casos que a gente vê de assédio moral é um problema de gestão. São gestores que estão tentando fazer o seu trabalho e não estão com repertório adequado para isso. Né? E nesse caso, claro, a responsabilização individual desse gestor, ela é importante, né? Porque as pessoas precisam ser responsabilizadas pelas condutas delas, mas ela não vai resolver o problema, né? A gente tem que preparar as pessoas em posição de gestão com o repertório adequado para fazerem o seu trabalho, incentivarem suas equipes, saberem trabalhar, né? Muitas vezes o assediador moral, ele não está com a intenção ali de maltratar, de adoecer as pessoas ao redor dele, mas é a maneira que ele consegue ali para cumprir, entregar uma meta, enfim, cumprir com o trabalho, e acho que a gente tem que olhar para isso de uma forma mais estrutural também, né? Não considerar que a pessoa praticou assédio porque um dia ela acordou e decidiu assediar, mas entender, quando a gente fala como uma questão estrutural, a gente também tem que assumir a responsabilidade por mudar essas estruturas que reproduzem as práticas de assédio. É muito interessante você tocar nessas diferenças do assédio moral, porque a gente fica vendo, né, assim, a rotina do serviço público, principalmente no serviço público federal, é de sempre muito trabalho, né, assim, sempre tem muita coisa para fazer. E aí algumas estratégias podem envolver, eh 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 criar essa produtividade, dar vazão nesse monte de trabalho que tem que ser feito a partir de relações ou de formas de se relacionar com as pessoas que acabam sendo assediadoras. As pessoas não querem, né, mas elas não têm repertório. No serviço público, muitas vezes, as pessoas chegam em posições de liderança sem ter competências e habilidades para estarem ali, né. Então o assédio acaba sendo uma consequência de uma conduta não intencional, mas acontece, né, isso não minimiza as consequências nas vítimas, né. Pode falar, por favor. Exato. Eu acho o caso clássico para mim do serviço público são os juízes. Os juízes são todos gestores, todos eles têm gabinete para gerir equipes e não tem nenhum tipo de cobrança. Tem o concurso para juiz, cobra um monte de matéria, não cobra nada sobre gestão, não tem nenhuma preparação para isso, não tem nenhum treinamento. Enfim, é um caso clássico, né, de uma pessoa que vai ter muito poder, vai ter que fazer trabalho de gestão e não vai ter repertório adequado para isso. Tanto é assim que um dos maiores problemas hoje que o CNJ enfrenta é o assédio, né, dentro do judiciário. Excelente exemplo, muito legal, muito importante a gente estar falando sobre esse assunto. Eu estou feliz que a gente consiga tratar esses temas e estou feliz também de ouvir essa virada de chave, assim como a Maíra, né, que a CGU tem trazido para o tema. E aí eu queria que a Ariana contasse um pouco mais para a gente o que tem sido feito, né, qual é o trabalho da CGU e da ouvidoria de forma mais específica nesse tema. E queria que você focalizasse um pouco nesse aspecto que a gente tem falado, Ari, sobre as lideranças públicas, né? Qual é o papel da liderança pública nesse contexto do diálogo sobre o assédio, né? Tanto vendo algumas lideranças como potenciais assediadoras, tanto como claramente responsáveis pela gestão de situações de assédio que acontecem, ainda que elas não estejam diretamente envolvidas, e em outros papéis que eu imagino que você também pode trazer como mais conhecedora desse tema. Conta pra gente. Tatiana, eu acho que a gente pode destacar a relevância nessa agenda das lideranças do simbólico. Então, assim, a gente está colocando esse grande elefante na mesa, e eu tenho ido a muitos, por exemplo, lançamentos de plano de integridade com ministros, secretários nacionais, diretores, coordenadores gerais, estou comentando aqui os cargos, né, que a gente tem aqui no Administrativo Federal,
Isso é muito importante, né? Eu estava outro dia, vou até contar uma anedota aqui, eu estava no lançamento do Plano de Integridade do MINC, do Ministério da Cultura, ao lado da ministra, né? E eu já fui dessa instituição, eu fui durante 3 anos, antes de ser a TPS, eu era da carreira do MINC. E aí eu escrevi um bilhetinho para ela, falei assim, você não tem a noção, ministra, da relevância de você estar aqui neste evento, até o final, um evento que você convidou a Ouvidoria Geral da União para falar sobre assédio moral, sexual e discriminação, né, de uma perspectiva preventiva. Eu falei, isso aqui, você tá, é como se você estivesse abraçando cada um dos servidores dessa casa, e eu tô me sentindo abraçada porque eu já fui dessa casa, sabe? Ela até leu depois o bilhete lá, porque o fato, Tatiana, das lideranças estarem falando, né, eu acho que tem essa questão também do nosso ministro, aqui do ministro Carvalho, ter colocado, né, uma relevância mesmo, um destaque nessa agenda, faz com que, num efeito cascata, né, outros ministros e ministras e as suas respectivas equipes aí que vão descendendo assim na hierarquia, se sintam corresponsabilizadas, se sintam convidadas a falar sobre esse assunto e entendam que está dado o recado. A gente quer ambientes saudáveis, a gente está com um baita desafio de reconstrução, a gente está com uma burocracia que tem faltado pessoas para tocar tantas agendas, né, com tantas especificidades, a gente está com uma burocracia que, para mim, e aí eu estou falando uma perspectiva não como ouvidora, mas como servidora, ainda está adoecida dos tempos, tanto da própria pandemia, né, como dos 6 anos para trás aí de 2023, e a gente não está na nossa plenitude, sabe? Assim, enquanto disponibilidade mental, enquanto uma série de coisas. Então, quando a gente traz as lideranças nos planos de integridade falando sobre essas questões, difundindo informação e repertório, como a Maíra comentou aqui, sobre essas questões, é uma forma de trabalhar o simbólico dentro das instituições. Não tem como esse assunto ir para frente se não está na boca do ministro, da ministra, da secretária, do secretário ali nacional, sabe? Então, isso é algo que eu acho que está sendo muito relevante, a gente trazer isso como um grande compromisso. Esse compromisso, ele precisa de estrutura, ele precisa de ações, não pode só ficar no gogó, no discurso. E aí, esse protagonismo, né, que o Ministério da Gestão e Inovação teve o ano passado, lá por conta do 8 de março, né, que trouxe algumas ações voltadas para as mulheres do setor público, uma delas foi a constituição desse grupo de trabalho interministerial, que a CGU faz parte, e eu participei, enquanto ouvidora geral da União, como representante da CGU. E aí, nesse grupo de trabalho, foram meses em que a gente pôde ouvir diversas vertentes do setor público, então, servidores, associações, sindicatos, especialistas, né, assim, na área de saúde, na área de violência de gênero, Maíra participou também desses debates, na área de discriminação, capacitismo, etarismo, a gente ouviu muita coisa, a gente teve contato com muitos especialistas, né, e eu acho que isso foi gerando uma massa crítica, tanto lá internamente para esse grupo, como aqui para a minha atuação enquanto ouvidora geral da União, que pude beber de diversas fontes, mergulhar mesmo, assim, em diversas perspectivas, entender que era preciso apoiar essa mudança de chave que faz com que esse tema seja um tema da liderança, mas que ele esteja espraiado em toda a instituição. Quando vem essa estrutura, né, do MGI, de organizar esse debate, e agora a gente está, né, num processo já de sair o decreto que vai publicar o Programa Federal de Enfrentamento aos Assédios e Discriminação, a gente está dando um recado muito claro, né, assim, o decreto sai assinado pela Presidência da República, de que a gente está encarando esta agenda com seriedade. Lá a gente vai falar sobre uma perspectiva de constituição de redes de acolhimento, né, que trazem esse desafio de gerar eco institucional, que não necessariamente vai se constituir na denúncia, mas que tem esse giro, se mexe essa instituição, face a alguns sinais, né? E aí, nesse sentido, quando a gente também aproveita para distribuir entre as lideranças
repertório de gênero, raça, diversidade, e essas próprias questões aqui que a gente está tratando de assédio, de discriminação, como o Guia Lilás, mas também diversos outros guias aí que têm sido produzidos, você cria um ambiente em que as pessoas sabem o que é sair da linha, o que é cruzar, né, e sair dessa questão da gestão de um estilo para uma violência. Porque, assim, Tatiana, sem repertório é muito difícil, até você, às vezes, se identificar como vítima e, menos ainda, como alguém que está, né, cometendo a violência. Então, assim, eu acho muito importante a gente ter esse 360, de olhar para quem sofre a violência, mas para quem faz a violência, que é aquilo que a Maíra falou, às vezes é algo que pode ser não intencional, mas ela gera um dano enorme, né? E aí eu acho muito importante também ter esse apoio das lideranças, né, nessa temática, porque a gente, nessa necessidade de algumas estruturas, a gente precisa dar conta de ter apoio psicológico. Não vai rolar ter uma psicóloga em cada unidade, a gente sabe que não, porque tem recurso para isso. Mas a gente precisa hackear o sistema, a gente precisa ver onde que tem, como que aciona, eu como Ouvidoria Geral da União aqui, apoiar, né, as unidades de ouvidoria a entenderem como fazer, por exemplo, esse acolhimento, né, um acolhimento que se dá numa dimensão mais da pessoa e outra nessa perspectiva da preparação apuratória. A Maíra fez aqui com a gente um trabalho super bacana com a Corregedoria Geral da União e com a Ouvidoria Geral de nos trazer repertório, né, de violência de gênero para essa questão, então da gente ter equipes que tenham pelo menos uma mulher, quando é a mulher que está vindo reportar, que tenham diversidade, né, equipes que sejam diversas para se permearem e saberem lidar com a diversidade do setor público, né, a gente pode ainda não estar no ideal entre homens e mulheres, ocupando os espaços, entre pessoas negras, mas a gente está num momento muito intenso e rico das placas tectônicas se movimentando e a gente precisa se preparar para isso, né? E um dos pontos também que eu tenho destacado e assim, até alertado a MGI, é que essa chegada dessas quase 8 mil pessoas aí com o CNPU, né, que virou a sigla, enfim, com o concurso nacional público unificado, a gente vai ter um choque geracional, porque eu estou na esperança de que vai chegar sangue novo, né, para trabalhar, gente aí que está recém-formada, enfim, e são pessoas que já vêm com certo letramento de gênero e raça e que não vão topar certas situações e que não engolem certas situações, né? Eu até brinco, Tati, que o primeiro uso que eu tive, assim, o primeiro relato que eu tive no Fala BR, que é o nosso sistema aqui para você registrar as suas denúncias, aqui da CGU, o primeiro relato que a gente teve, que falou assim, olha, eu li no Guia Lilás, então eu resolvi fazer a minha denúncia, foram de estagiários, ou seja, uma geração, né, outra, que não é a nossa, que sorri amarelo e engole aqueles olhos que comem, né, enfim, a gente tem uma forma de inserção de ser agradável, de não causar barraco, então tem toda uma questão geracional mesmo de você ter dificuldade de se posicionar numa resistência, numa declaração de um não, né, que acho que essa nova geração não tem, e a gente precisa se preparar para isso, né, para esses possíveis conflitos, e assim, eu assumi como uma grande missão, assim, trazer esse repertório de como lidar com situações difíceis, não esquecendo essas questões de gênero e raça, nesse ambiente de trabalho, porque eu acho que vai ser muito importante a gente se preparar para a chegada desses novos servidores, para não permitir que os atuais, né, se adoeçam, né, porque gestores não sabem fazer conversas difíceis, porque a gente não consegue tratar dos nossos conflitos de uma forma não violenta, né? Então, assim, a ENAP também tem sido uma super parceira, Escola Nacional de Administração Pública, porque tem trazido uma trilha que nos prepara, seja enquanto gestores ou enquanto equipe técnica, a fazermos bons feedbacks, né, com técnica, porque tem várias, ao utilizarmos a comunicação não violenta, que não é o tempo inteiro, mas é quando a gente precisa ter uma conversa difícil, falar que o relatório não está bom, falar que a pessoa não está entregando a contento, sempre de uma forma respeitosa, não julgadora e tal. Então, assim, eu vejo essa agenda, quando está na liderança, ela vai se espraiando, e eu acho isso muito, muito positivo, assim, a gente não está no ritmo que eu gostaria, obviamente,
Mas a gente, acho que a Maíra tem percebido bem, assim, esses avanços que a gente tem tido, né? Sem dúvida, são avanços super importantes. E para a gente entender assim, a importância da liderança como a ministra, né, nesse evento, é o que os líderes vocalizam e elegem como prioridade são as pautas que avançam, né? Como políticas públicas, né? O ministro diz daquela política, é aquela política que ele está priorizando. Então, se ele está dizendo que o combate ao assédio é importante, então naquele órgão, aquele tema é importante, né? Acho que sem dúvida. E assim, descendo aí nos níveis hierárquicos, manda um recado muito importante que não é tolerado. Acho que é um momento ótimo. E essa preocupação com a chegada dos 8.000 servidores aí no CPNU é fundamental, mas eu acho que é um problema bom, né? Que essa nova geração não esteja disposta a lidar da mesma maneira que as gerações anteriores. Então, a gente precisa sim letrar os servidores atuais para que eles tenham repertório, saibam reagir, mas antes esse problema, e que bom que as gerações não tolerarão. Acho que é nesse sentido que a gente quer que a sociedade avance, né? E pensando que as situações das mulheres, né? A Ariana trouxe aqui para a gente a maior parte, a maioria maciça das denúncias são denúncias de mulheres como vítimas de assédio. Eu queria conversar um pouco com a Maíra sobre esse recorte específico, né? A gente sempre vê que um tema sensível das mulheres no trabalho é a maternidade, ainda que nós não sejamos só mães, né? A maternidade é sempre um atravessamento quando a gente está falando das carreiras profissionais de mulheres. Então, eu queria que você comentasse um pouco para a gente, Maíra, como é que esse atravessamento aí da maternidade e do assédio moral na vida das mulheres que são mães, e como é que se configura essa questão do assédio no trabalho, no exercício da maternidade, pensando que a Ariana já trouxe aqui para a gente que muitas vezes as pessoas são assediadas e nem se dão conta, né? Então, como é que mulheres podem se perceber assediadas e homens perceber assediadores nesse contexto? Por favor. Eu também, só para compartilhar o meu otimismo e a minha empolgação com as novas gerações chegando no serviço público, também estou com a expectativa muito alta, mas já falei disso, a gente estava num evento juntas, né, Ari? Eu tenho muita empolgação, acho que vai ser uma grande mudança mesmo, mas a gente não pode subestimar a capacidade das instituições se perpetuarem também, né? Então, assim, as chances das novas gerações virem para o serviço público e serem esmagadas por essas práticas institucionais muito enraizadas e acabarem saindo ou acabarem se adaptando de alguma forma também é alto, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento e a gente nunca pode subestimar a força, né, das estruturas em se reproduzir, afinal estão aí há tantos séculos. E por falar nisso, eu acho que essa pergunta sobre a maternidade ou assédio moral, ela é muito pertinente. Primeiro por uma questão empírica. Eu comecei há um tempo já a atuar nessa frente de discriminação da maternidade, assim, e é muito interessante como várias mulheres que nunca se identificaram como feministas, nunca tinham aceitado, compreendido a questão de gênero como algo específico do ambiente de trabalho, assim, mulheres que até antes de serem mães passaram por situações de assédio sexual, uma piadinha machista aqui e ali e tal, mas assim, de certa maneira achavam que a valorização dela no trabalho era só uma questão dela trabalhar, entregar, tal, que era um certo mimimi, assim, das feministas de reclamar sobre discriminação de gênero no ambiente de trabalho, bastava ali você trabalhar como os caras e estava tudo certo, até serem mães. E aí, no momento da maternidade, é que isso fica muito evidente. E por que é tão evidente, né? Justamente no momento da maternidade, ainda que seja algo experimentado não só por mulheres mães, porque o mundo do trabalho ele é sustentado por uma separação artificial e puramente ideológica, que ela não é empírica, entre espaço público e espaço privado. Né, o mundo do trabalho existe completamente dependente do mundo do espaço privado,
né? A gente tem uma sociedade que privatizou todas as atividades de cuidado, de trabalho emocional, todas atividades assim muito trabalho reprodutivo, atividades fundamentais para a manutenção e reprodução da vida, para o bem-estar do ser humano, para a nossa saúde mental, para tudo, foi privatizado num espaço doméstico da casa, né? Acontece quase que completamente lá. Esse espaço, ele é separado ideologicamente do mundo do trabalho. Tudo que acontece no mundo do trabalho, a gente só consegue ir trabalhar, a gente só consegue performar nossas atividades, porque a gente tem uma casa para onde a gente volta, convive com pessoas próximas da nossa família, que fazem ali um cuidado emocional, que dão apoio quando a gente está mal, que fazem a gente assim, renovar nossas energias para começar um novo dia no dia seguinte, que nos alimenta, que é o lugar do nosso descanso, enfim. E a gente só consegue ir trabalhar porque tem isso. A gente só existe porque alguém cuidou da gente, porque alguém fez a gente, colocou a gente no mundo e cuidou da gente. Então, assim, não existiria sociedade, não existiria mundo do trabalho sem o mundo do cuidado. Mas, por séculos, a gente separou essas instituições, né, esses espaços, separou completamente. A gente finge que o mundo do trabalho é completamente independente do mundo doméstico, da casa, do cuidado, e algumas pessoas, em geral, muito privilegiadas, em geral, homens, conseguem sair de casa de manhã, fechar a porta e fingir que eles estão livres para trabalhar, que nada ficou ali no espaço doméstico existe, né? Eles conseguem ali, por aquelas 8 horas de trabalho, se dedicar só ao trabalho mesmo, né? Diferentemente das mulheres que estão sustentando essa artificialidade, né? Cuidando de tudo que está acontecendo enquanto faz ali o trabalho considerado um trabalho formal, remunerado, né? Também está falando com a escola do filho, marcando consulta de médico, vendo quem vai levar a criança para natação, cuidando, recebendo notícias da cirurgia dos pais, enfim, cuidando ali de todo mundo doméstico, sem reconhecimento de que isso é um trabalho, sem remuneração para isso, com a na base da exploração mesmo, né? E aí a maternidade, ela exacerba muito essa artificialidade, né? Ela deixa muito escancarado que é completamente falsa essa separação entre público e privado. São espaços interdependentes, né? A gente não não somos indivíduos divididos, né? Nós somos a mesma pessoa que está trafegando por esses espaços e com essas responsabilidades. A diferença é que o gênero determina muito quais são as nossas responsabilidades a partir da organização desses espaços. Então, a gente tem uma distribuição baseada em gênero das responsabilidades de cuidado, especialmente, né? E a invisibilização disso. Então, claro, fica sempre aquela coisa, a gente não sabe o que veio antes, a gente não sabe se provavelmente, né, são processos que se apoiam mutuamente, mas assim, o espaço doméstico acabou sendo invisibilizado e menos valorizado, e aí acabou sendo ocupado por mulheres, ou se foi porque justamente era ocupado por mulheres e acabou desse jeito, né? Mas enfim, o fato é que também não é uma coincidência, não é apenas um fato empírico, que as mulheres são mais responsabilizadas pelo trabalho de cuidado e a gente tem muito mais homens ocupando espaços de poder formal no mundo público, né? Também tem a ver com essa separação de gênero. E também não é meramente uma constatação empírica, também não é por acaso que a maioria das vítimas de assédio moral são mulheres, a maioria das vítimas, assim, quase a totalidade das vítimas de assédio sexual são mulheres também, porque quanto mais poder um espaço concentra, mais hostil ele será às mulheres, menos acolhedor ele será às mulheres, porque esses espaços eles foram concebidos para serem ocupados exclusivamente por homens brancos, né? Assim, esse é o contrato social que a gente fez há 500 anos. E esses espaços eles só conseguem existir às custas da impiedade e da exploração do trabalho das mulheres para sustentar tudo aquilo que precisa ser sustentado para que esse espaço fique de pé. E a gente segue reproduzindo e fingindo que isso acontece. Eu acho que a pandemia, assim, né? A pandemia trouxe esse momento extremamente importante em que essa negociação, esse aceite, né, essa sustentação ideológica artificial da separação explodiu. Né? De repente, você estava trabalhando e estava o seu filho ali.
né? Eu escutava até alguns amigos pais, assim, que falavam assim, nossa, estou exausto, assim, porque tive que colocar meu filho para dormir. Eu pensava assim, mas antes da pandemia, quem colocava o filho para dormir, assim? Porque alguém estava colocando, né? Mas, de repente, você se deu conta que o filho, durante o dia, come, que alguém tem que fazer a comida dele, que alguém coloca para dormir, que alguém dá banho, que dá trabalho de atenção, né? Você não consegue deixar, fingir que não existe. Está ali o tempo todo na sua frente, né? Então, implodiu um pouco isso, né? Esse acordo, que foi interessante, fez a gente repensar várias coisas. Mas acho que a gente tem que falar cada vez mais, né? Eu acho que o que agora não é mais possível é bancar essa separação, né? Assim, fingir que a gente está só trabalhando, não estou aqui recebendo mensagem, tendo que cuidar de outras coisas que não tem a ver com o trabalho formal. E aí a gente tem que adaptar, porque de verdade não é política de diversidade contratar pessoas que não são homens brancos para trabalharem exatamente como homens brancos trabalham. Se a gente é sério com o compromisso da diversidade, a gente tem que alterar as práticas de trabalho também, para dar conta das diferenças desses novos sujeitos que vão ocupar os espaços de poder, que vão ocupar de uma maneira diferente do que os homens brancos ocupam. E que bom, porque não é que as nossas instituições estão 100%, né? Tem muito problema nelas, e isso é uma chance de repensá-las. E é super importante, porque inclusão não é só mesmo trazer as pessoas, a gente tem que acolher na integridade, né, em todas as dimensões da vida que estão aí. Eu até me lembrei que ontem mesmo eu estava conversando, e um colega me contou uma anedota também, dizendo que uma pessoa que trabalha, uma mulher que trabalha na equipe, muito competente, estava com eles há muito tempo, e quando se engravidou, chegou dizendo: "Olha, eu estou grávida e gravidez não é doença". Então, para a pessoa precisar dizer isso, ela já vem carregando ali uma série de angústias, de medos, de que isso trouxesse impactos para as relações de trabalho que ela tem ali, né, apesar de toda a competência, ela agora tem um filho, né, e o que é que isso vai trazer? Isso é um fardo muito pesado, né, que a gente precisa mesmo, falar sobre isso, e nesse sentido eu gostaria de recomendar aos nossos ouvintes o episódio que a gente gravou com a Luana Pinheiro e com a professora Ana Diniz do INSPER. A Luana é a diretora da Secretaria Nacional de Cuidados, em que a gente falou bastante sobre cuidados, liderança e gestão pública, e como é que a gente precisa transformar as instituições para que todas as pessoas possam caber nelas e não só aquelas que não se acham responsáveis pelos trabalhos de cuidado. Acho que é um tema super importante. Quem já escuta a gente sabe que vira e mexe eu faço uma pergunta fora do roteiro, e hoje a minha vítima vai ser a Ari. Ari, eu só queria que você dissesse para quem está nos ouvindo e que de repente precisou pensar aí como saber mais, e como denunciar uma situação de assédio, o que essa pessoa faz, como denunciar. Eu acho que é super importante a gente deixar aqui esse canal para as pessoas. Ótimo, Tatiana. E assim, eu vou te dar uma notícia fresquinha, que é assim, a principal forma das ouvidorias públicas federais organizarem, né, essas denúncias, receberem, é a plataforma Fala BR, que é uma plataforma coordenada aqui, né, pela CGU, que tem manutenção da CGU constante. Só que ela era uma plataforma que ela tem um campo aberto, né? Você pode ou não se identificar, né? E o que isso gera, né? Eu entrei aqui só para ver, falabr.cgu.gov.br, só para deixar depois vocês, enfim, anotem ali na descrição do episódio. Como era só um campo aberto, era assim, denúncia, você clicava denúncia, você marca lá o seu assunto, que é assédio, marca a instituição que você quer fazer, reportar, né, a situação, e escreve ali no campo aberto. Isso gera uma facilidade para quem vai fazer esse relato em tese, você abre lá e escreve, mas não gerava dado estruturado para a gente dar prosseguimento à fase apuratória, né, eventual fase apuratória. Porque quando isso chega na ouvidoria, as equipes de ouvidorias setoriais de cada uma das instituições aqui federais faz uma análise preliminar. Tem uma materialidade mínima, tem identificado as pessoas que estão envolvidas, aí eu vou passar para a corregedoria
prosseguir aqui com a apuração. E aí, por que eu falo que eu vou te dar uma notícia, assim, quentinha? Porque na semana passada, a gente conseguiu colocar no ar formulários específicos para essa agenda dos assédios sexual, assédio moral e discriminação. O que isso significa? O Fala BR é um sistema, né, frio. Não tem um chatbot lá para falar: oi, Tatiana, tudo bem? Hoje você quer fazer uma denúncia sobre o quê? Não tem. Ainda é isso. Mas o formulário estruturado, formulário específico que a gente está chamando, ele traz campos, né, que a gente já sabe, pelos nossos estudos de dados, né, que a gente tem feito aqui, de como que as pessoas relatam, e o que tem faltado nesses relatos que faz com que quase 50% do que chega para nós no Fala BR é arquivado. Porque às vezes é algo assim: ai, tá insuportável, eu tô sofrendo assédio moral. Ponto, acabou. É o que a gente chama de comunicação. A pessoa não se identifica, ela faz um relato que você sente até é quase um desabafo, né, não um relato. E isso não tem como prosseguir, né, em tese. Então, quando a gente está trazendo, Tatiana, os formulários específicos, as pessoas vão ter um caminho que elas vão percorrer para me contar esse relato. Porque eu preciso saber uma série de detalhes, né, que vão dar essa robustez que eu comentei para que a gente possa prosseguir. Então, eu pergunto sobre o local do fato, se ele teve ou não teve repetição, se ela já comentou com alguém. E quem foi? Foi o chefe, a COGEP, a gestão de pessoas, foi um colega, né? Para a gente entender se é uma coisa que já está acontecendo há um certo tempo. Que tipo de situação que tem acontecido, né? E a gente tem lá alguns exemplos. Ela identificar quem é a pessoa autora dessas violências que você está identificando, né? E esse formulário estruturado, ele continua podendo ser utilizado de uma forma anônima, né? Só que ainda que ele seja anônimo, ele está trazendo muito mais elementos para a gente, né? E já reduziu, viu, Maíra? Até não consegui te contar isso. Já reduziu o número de arquivamentos, foi impressionante. A gente colocou no ar e a gente já tem dado de redução de arquivamento, porque o relato está mais Excelente notícia. o relato está mais qualificado. Então, assim, Tatiana, a forma da pessoa fazer uma denúncia, ela pode, sendo aqui servidora pública federal, né, das 325 unidades que a gente tem aqui na administração direta e indireta, ela pode ir pessoalmente até a unidade de ouvidoria e pedir um atendimento presencial. A recomendação da Ouvidoria Geral da União é que isso seja sempre em dupla, para que uma pessoa faça esse acolhimento dessa emocionalidade que tem ali, para que outra se atente, inclusive, aos próprios campos do formulário específico, porque eles já em si são uma forma de guiar o registro dessa equipe da ouvidoria, né? E aí ela pode ser orientada a ela mesma ir lá no sistema e registrar, ou essa ouvidoria pode fazer a redução a termo para ela, e ela pode, de forma anônima ou de forma identificada, fazer esse relato. Ou ela pode, da casa dela, ou do celular, enfim, fazer direto no Fala BR, podendo ter essa opção também de ser uma comunicação, de ser anônimo. Como eu falei lá atrás, eu queria muito que a gente chegasse num sistema em que não fosse anônimo, porque fica mais fácil quando não é anônimo, essa questão da apuração, porque se falta um dado, eu tenho o seu contato para que você faça uma complementação, né? E aí, assim, a gente tem, enquanto cabeça de sistema, orientadas ouvidorias, né, a lidarem com esse novo formulário. Para a gente vai ser muito importante esses dados já estruturados, porque a gente vai conseguir pegar uma série de questões de dúvidas que a gente tinha. Qual que é o gênero dessa pessoa? É vertical? É horizontal? Envolve terceirizado? Não envolve? Envolve pessoa comissionada, né, que está ocupando o cargo comissionado ou não? Uma série de perguntas que imprensa, ministro, a gente mesmo tem curiosidade e a gente não conseguia se não lesse uma das manifestações, né? Então, eu acho assim, essa entrega dos formulários específicos está sendo um suporte que a CGU está dando, né, para o sucesso por parte, né, do sucesso do programa federal de enfrentamento aos assédios, e ele vai trazer dados. A gente tem que fazer, né, política pública, a nossa atuação, a nossa gestão é muito importante que ela se baseie em dados. E aí a ideia é que as pessoas entendam os elementos que elas precisam nos contar, para que haja essa materialidade mínima, essa autoria, para que a gente tenha cada vez menos arquivamento, né? Então, assim, a gente tem também lá dados no painel público de ouvidorias
que a maior parte dos arquivamentos se dá por falta de informação, né? Então, o formulário específico foi uma maneira que a gente achou, depois de pesquisar, conversar com muitas ouvidorias de outros, da área privada, empresas públicas, tal, especialistas, e perceber o que estava faltando, por que estava arquivando, tal. Então, eu acho que é um golaço, assim, que a gente está dando esse ano. Vamos reverberar isso, assim, o ano passado, quando a gente for olhar, né, para o nosso relatório do ano, vai estar mais qualificado, e eu espero que as pessoas se sintam mais confortáveis, mais informadas, para quem escolher fazer uma denúncia, né? Maravilhoso. É super importante, políticas públicas baseadas em evidência, né, uma pauta que a gente está falando o tempo todo, e também acho que vai ter um outro reflexo que é fundamental, que é reduzindo o volume de arquivamentos, as pessoas sentem que aquela denúncia deu em alguma coisa, né, assim, conseguiu apurar, conseguiu, evitar novas situações, enfim, você consegue agir e outras pessoas se sentem mais confortáveis e mais impelidas a denunciar, visto que dá resultado, né, e também cessa as situações a partir das denúncias. Muito bom saber disso. Então é falabr.cgu.gov.br. Maravilhoso. Bom, a gente está chegando no final. Eu queria pedir às nossas convidadas, e agora eu vou começar pela Maíra, para indicarem referências. A gente sempre gosta de dar outros conteúdos aqui para os nossos ouvintes seguirem estudando, se informando, sabendo mais sobre o tema, então vale qualquer coisa. Leitura, podcast, filme, para quem se interessar e quiser continuar estudando. Maíra, por favor. Bom, acho que tem uma série aí de conteúdos que a própria CGU, a OGU vem fazendo, né? Que eu, enfim, desde palestras, eventos, acho que tudo, muita coisa online, assim, interessante. Eu queria recomendar um filme e uma série, assim, que eu acho muito bom. Eu acho eles, assim, muito, muito bons para entender a dinâmica do assédio sexual, especificamente, assim. E claro, né, o assédio moral vem junto. É muito raro o assédio sexual que não tem um assédio moral ali misturado. O filme se chama A Assistente. É um filme que conta um pouco, é meio para ser assim, a assistente do Harvey Weinstein, uma coisa assim. Mas eu acho super interessante porque o filme não traz nenhuma cena gráfica, nada muito. É tudo muito sutil, mas mostra bem a cultura de silenciamento, assim, como que é difícil você denunciar. E às vezes a gente fala assim, mas por que a mulher não denuncia? E a gente vê assim que às vezes tem motivos para não denunciar, mas às vezes denuncia, mas nada acontece, ela é desencorajada, enfim, é muito bem feito, assim, pela sutileza dessas dinâmicas. E o segundo é uma série que virou referência, né, no tema de assédio, que é o Morning Show. E assim, para quem não quiser ver a série toda, a série toda eu acho muito boa, eu gosto muito. É bem um caso clássico, assim, né, do assediador, que não é um monstro, é o assediador que era um cara legal, todo mundo gostava, mas todo mundo meio que sabia o que estava acontecendo, enfim, acho bem interessante. Mas tem um episódio específico que mostra também essa sutileza do assédio sexual que não acontece por um ato de violência física, uma violência mais extensiva, né? Que é o episódio 8 da primeira temporada. Eu tinha até procurado aqui, Lonely at the Top é o nome do episódio, né, do Morning Show, mas é o episódio 8 da primeira temporada. Acho que vale muito a pena ver, porque mostra muitas vezes como a coerção, ela não depende da violência física, mas como que você está numa situação de poder, você gera uma coerção que você não precisa ser um monstro perverso para estar exercendo, mas se você não se responsabiliza por essa posição de poder que você ocupa e você de alguma forma acaba se utilizando dela, ainda que você não veja o problema com isso, é grave e causa danos muito sérios para as pessoas com quem você trabalha. Maravilha. Obrigada, Maíra. Ari, tem dicas para nós? Sim, adorei essas dicas da Maíra, eu vi também, e os dois são incríveis, a Maíra também gosto muito. Eu vou indicar o episódio Assédio Sexual, O que Fazer, do Mamilos, né, dessa dupla aí maravilhosa que a gente tem na podesfera, porque eu acho que ela é mais ou menos do tempo aqui desse nosso, eu acho que traz uma série de debates, não é específico do setor público, mas, né, nessa perspectiva privada também se aplica.
E também o episódio Assédio Sexual do Café da Manhã, mas o do ano passado, aliás, atrasado, de 11 de julho de 2022, que eu acho que vale a pena também a gente ter bastante contato. E sobre essas questões, esses desafios que a gente tem, né, de trazer essa perspectiva de gênero, entender a relevância da perspectiva de gênero nas nossas relações em geral, mas também nas relações interpessoais que acontecem no ambiente de trabalho, eu vou fazer dar a dica que eu tenho colocado até para chamar junto, né, os homens, que serem nossos parceiros, que é a série da Netflix, Machos Alfa. Porque eu acho ela é muito engraçada, é uma série espanhola, que são 4 amigos, né, que resolvem fazer um curso de desconstrução masculina. E aí você tem como que isso reflete, como eles tiveram contato com esse repertório, e agora? Como é que cada um aplica, né? Então, e assim, tem relação com filho, adolescente, tem relação com ex-mulher, tem relação com parceira atual, com namorada, muitas questões em ambiente de trabalho, né? Um deles se torna vítima de assédio sexual, enfim. Tem muita riqueza ali de uma forma muito leve. E assim, Tatiana, eu percebo que é muito importante a gente levar, inclusive para as lideranças, esses repertórios todos, assim, sobre assédio, violência, questões de gênero, raça e tal, de muitas formas. Então, assim, pode até ser uma palestra que eu nem boto muita fé, mas se a gente coloca, tipo, uma cena e vai debatendo aquilo, é de uma riqueza, sabe, de provocar uma afetação da pessoa, né? Você afeta a pessoa quando você traz a arte, quando é isso, The Morning Show, que a Maíra falou, acidente também, a angústia, né, desse filme, Maíra, eu fiquei muito angustiada, eu vi, aliás, em 2 pedaços esse filme, porque eu não dei conta. Mas, ele não tem nada, mas ele tem tudo, é muito maluco mesmo esse filme. Então, eu acho assim muito bacana a nova versão, Tatiana, do Guia Lilás, que tá para sair agora, aqui nos próximos meses também, vai trazer também um repertório para as pessoas debaterem essas questões. Eu acho muito importante a gente ser capaz de ter conversas difíceis, e quando a gente usa esse repertório, é um podcast, é um filme, é uma série, é uma cena, a gente consegue ter uma faísca para conseguir fazer conversas difíceis, para emergir incômodos dessa nossa convivência, né, nas relações de trabalho, e conseguir ali, com essas estruturas institucionais, dar vazão, acomodar, endereçar, né, essas situações. Maravilhoso, muito obrigada pelas dicas. Eu queria indicar, uma dica aqui para as iniciantes no assunto também, uma série de vídeos produzidos pelo Ministério Público em parceria com a OIT, que tratam do tema do assédio a partir de várias perspectivas, né. Então, são vídeos curtos que explicam: você sabe o que é assédio sexual no ambiente de trabalho? Você sabe o que é assédio moral? Assédio sexual, o que fazer? Então eu acho que é também tanto um material interessante para quem quiser discutir esse assunto em seu ambiente de trabalho, quanto quem quiser aprender um pouco mais com vídeos bem curtinhos e bem informativos. Bom, eu estava na expectativa que a Maíra indicasse o próprio livro, que é uma produção incrível também. Então, junto com a despedida, eu queria que você indicasse para os nossos ouvintes o seu livro, já te agradecendo imensamente por essa conversa e a sua participação, que foi ótima. Eu sou muito ruim, né, eu sempre fico meio assim. Mas já que você falou, então eu vou falar dos 2 livros. Porque Pronto, falando de repertório, né, Ari, assim, tem um livro que é Mulher Roupa Trabalho, que eu escrevi junto com a Thaís Farage, que é um livro de não ficção, que trata justamente da construção do mundo, a partir de uma reflexão sobre as roupas, a angústia que a gente tem na hora de se vestir para ir trabalhar, nós mulheres, né, e como que isso é um reflexo, uma alegoria mesmo da construção do mundo do trabalho, como esse espaço hostil às mulheres. Então a gente trata as origens históricas, políticas dessa construção, com essa conversa super interessante sobre roupa, enfim, é bem legal. E tem um romance que eu acho que ajuda muito também a gente refletir sobre as relações de gênero, não fala tanto assim de ambiente de trabalho, apesar de que tem ali perpassa um pouco por isso. Eles se chamam Ex-Amigo, e é de fato assim uma reflexão sobre ser mulher nesse mundo patriarcal, se relacionar com homens que a gente ama, homens com quem a gente constrói projetos, mas que são produtos também dessa sociedade que a gente vive.
Então, o romance é a história de uma mulher que tem um amigo já da época de juventude, de muito tempo, com quem ela não estava falando já há um tempo, e ele pede para ficar, começa ele pedindo para ficar uns dias na casa dela, que ele está sendo acusado de estupro. E ela tem que lidar com essa presença na casa dela, desse amigo, esse ex-amigo. É isso. Tatiana, o romance, até queria compartilhar que eu acho que ele tem uma riqueza, bom, enfim, muito bacana a história, o romance em si, o livro, mas acho que ele tem uma riqueza de provocar a gente a refletir sobre tantas situações que a gente já vivenciou no ambiente universitário, né, jovens mulheres aí no mercado de trabalho, e depois já adultas, né, com um legado, com uma história de expressão e tal, que é muito bacana. Eu tenho visto também muitos clubes do livro a respeito com o romance, e tem uma riqueza muito grande mesmo. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês duas mulheres maravilhosas que estiveram aqui com a gente nesse episódio. Foi ótimo. Obrigada, Ari. Obrigada, Maíra. Espero que a gente volte a falar desse assunto, mas passando de página e mostrando o quanto a gente conseguiu criar ambientes menos hostis e menos assediadores. Obrigada. Obrigada. Um prazer falar aqui com vocês. Foi ótimo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Chegamos ao fim do 5º episódio da 4ª temporada do podcast Diálogos em Movimento, onde mergulhamos nos desafios e definições sobre os tipos de assédio que podem acontecer no trabalho, sobre suas nuances e manifestações sobre o tema. Quero agradecer às nossas convidadas, Ariana Francis e Maíra Cota, por compartilharem suas valiosas perspectivas e experiências conosco. Também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Espero que você tenha encontrado inspirações e conhecimentos sobre esse tema. Se você tem perguntas, comentários ou sugestões, não hesite em nos contactar. Se você ouviu o episódio até aqui, compartilhe. Ficamos por aqui. Esse diálogo continua. Siga o Movimento Pessoas à Frente nas redes e acompanhe nosso conteúdo, produção de conhecimento e oportunidades. Até a próxima!